Alô, 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 alô. Olá, nós queremos continuar a nossa conversa sobre a tendência e sociedade Igreja hoje. Meu nome é Liana Goya e eu faço parte da equipe pastoral da Igreja da Liberdade, da Holiness da Liberdade. Por vários anos eu estive à frente do Departamento de Comunicação, também do ORH, e hoje eu faço parte da equipe do ORH, como disse o Chan, conselheira do ORH, Departamento de Comunicação. Hoje nós temos um convidado para falar sobre ações da igreja. É o pastor Eduardo Goya. Só para dizer para vocês, ele também é meu marido, viu? Há 35 anos. Eu sou Eduardo Goya, um dos pastores da equipe pastoral da Holiness da Liberdade e atualmente ocupo a presidência da diretoria da convenção. E eu sempre falo para as pessoas que estou ocupando a presidência, mas a minha paixão é o pastorado, a minha paixão é ver a igreja avançando, a minha paixão é pastorear e contribuindo com os meus dons, aquilo que Deus me deu. Prazer muito grande poder repartir aqui com vocês algumas dessas inquietações, algumas desses sonhos e visões sobre o que a igreja pode fazer. Nós já tivemos várias conversas. O tema de hoje é sobre ações da igreja. E ações da igreja nós queríamos refletir pensando em que nós já conversamos sobre as ideias, sobre vocação, sobre reino de Deus, tecnologia, como a gente pode ser igreja nesses tempos de hoje. E pensando numa parte mais prática sobre as gerações, como você entende igreja? A comunidade, a igreja de antes, a igreja de hoje, como você entende igreja? Na verdade, o conceito de igreja é como uma comunidade de pessoas salvas, chamadas para testemunhar e servir, ou uma palavra que tem sido usada ultimamente, uma igreja missional, que é chamada para ser testemunha em palavras, ações, obras, no mundo em que nós vivemos. Na verdade, eu acho que a igreja em si, essa ideia conceitual, ela não muda, a igreja mesmo, o que muda são os tempos. No passado, ela tinha uma forma em que ela precisava fazer isso, hoje ela tem outra forma. Mas a essência da igreja deve ser a mesma. Ela é essa comunidade chamada para testemunhar do amor de Cristo por palavras, ações, obras e se fazer presente de maneira que seja sal e luz do mundo, nesse mundo que nós estamos vivendo hoje. Interessante que você falou sobre essa questão de ser igreja, que continua a mesma coisa. A nossa igreja está com 95 anos, completados agora em julho. E o que você acha que essa questão da história, da identidade, interfere nas ações da igreja hoje? Porque nós somos uma igreja de 95 anos, quase um século. O que se fazia antes? Os nossos pastores viveram num tempo em que eles andavam a pé no lombo de cavalo e nós nos locomovemos de metrô aqui em São Paulo, de carro, muitas vezes para algumas viagens mais distantes, de avião. Os tempos mudaram, mas o que nos liga quanto igreja? O que você acha que nos mantém na mesma identidade, né, continuando nessa ideia de igreja? Eu sou um apaixonado pela história da igreja, pelos nossos pioneiros. Isso, para alguns, há um sentimento de que nós queremos voltar ao passado. Não é isso, né? Como alguns estão dizendo que falar no meu tempo, antigamente era assim. Não é essa a ideia. Quando eu penso na história, a igreja no passado, eu vejo homens e mulheres que eram apaixonados por Deus, com uma consagração radical, uma consagração, uma dedicação ao Senhor, um amor intenso e uma característica de ir de encontro às pessoas. Eles buscavam as pessoas, eles tinham um chamado de Deus que ardia no seu coração e eles pagavam um alto preço, pagavam ver uma realidade completamente diferente. Nós não precisamos
nos colocar naquela realidade. Estamos em outra realidade, como você disse, eles andavam a pé, a cavalo, hoje nós andamos de carro, cada pastor e igreja tem o seu carro, vamos a longas distâncias de avião, usamos recursos que a tecnologia nos permite estar em todas as partes do mundo, coisa que eles não tinham. Então eu acho que muda isso, mas o que nós não podemos perder é essa paixão, esse desejo intenso que eles tinham de ver a obra de Deus, de ir de encontro às pessoas onde elas estivessem, não importasse onde estavam. Se precisasse andar, eles andavam, se precisasse despojar das suas coisas, eles iam, se precisassem abnegar, eles iam, porque o amor a Deus e o desejo de cumprir o chamado que Deus lhes tinha dado era intenso. Eu acho que isso nós não podemos perder. Reproduzir a igreja antigamente, eu creio que é muito complicado e nem faz sentido. Nós estaríamos falando com o mundo de hoje uma mensagem que não faria sentido. Então eu acho que o que nós temos que preservar são esses valores, e esses valores nós não podemos perder. Nós somos a Igreja Rollins, oriunda de um movimento missionário de homens e mulheres que, sentindo o chamado de Deus, deixaram o seu país, vieram para um lugar completamente diferente, decididos a alcançar as pessoas aqui. E um braço novo que nós passamos a viver nesse país e somos brasileiros, e nós temos uma responsabilidade com esse país. Eu acho que isso são valores essenciais que a gente tem que manter. Interessante que você comentou essa questão do nosso DNA, né? Da nossa identidade, como dizia o pastor Ritoshi, a importância de nós termos uma identidade para nós sabermos de onde viemos e sabermos para onde a gente vai. É interessante que nós ouvimos nesses outros podcasts falando sobre essa questão geracional, sobre as mudanças. Antes se usava mais a língua em japonês, hoje nós usamos mais o português. Antes eles não era, quando muito, né, mimeógrafo, cartas impressas. Hoje nós ouvimos pelo Leandro e Mateus aquela conversa sobre tecnologias. Como você entende a ação da igreja nesse mundo de mudança? Porque, na verdade, a gente agora tem acesso a outros aplicativos, né? Antes, a rede social era o vizinho, eram as cartas. Nós temos outras possibilidades, mas nós não falamos mais em japonês, mas nós comunicamos o evangelho. Mas nós estamos imersos, em parte, em algumas... A nossa igreja ainda tem essa origem. Tem pessoas que preferem falar japonês. Como a gente lida com essa questão? Se nosso português é a língua que falamos mais, como a gente pode pensar a igreja, as ações práticas da igreja nesse mundo mudado? Você comentou essa questão de preservar o DNA. Agora, às vezes a gente confunde, né? Entre preservar o DNA e preservar a forma anterior. Mas como a gente preserva um DNA num momento diferente? E tem uma coisa que a gente não contava, que era essa pandemia que apareceu aí, né? Nós não sabíamos, Deus sabia. Mas e a igreja de Deus continua. Ana, acho que essa questão que você está colocando é a chave para a gente poder avançar. Olhar para trás, preservar valores, aprender com a história, não nos desfigurarmos no que se refere aos nossos valores, às nossas origens, mas não perder de vista o mundo em que nós estamos. A essência da mensagem, a missão da igreja é a mesma, ela nunca mudou desde que Jesus instituiu, desde que a igreja começou a se expandir, ela tem uma missão. O que muda é o mundo em que nós estamos inseridos, e a mensagem ela precisa ser levada, como ouvimos recentemente, com um novo código. E entender esse tempo, esse momento é essencial para nós percebermos. Por exemplo, esse aparelhinho que está aqui na minha mão, nós temos que aprender a lidar com isso. Nós tivemos que nos adaptar. Eu falo brincando, os pais antes ficavam controlando as crianças, não pode ficar muito tempo nesse negócio, sai do computador, não pode ficar. E hoje eles têm que ficar falando, entra nesse negócio aí para assistir a aula, veja direitinho o que está acontecendo aí, você precisa ficar aqui.
Então nós estamos vendo um tempo que é estranho. E na igreja a gente falava, estávamos discutindo, não se deve fazer culto transmitido, os membros precisam vir na igreja. E de repente nós falamos para todo mundo, ninguém mais vem na igreja. Igreja aqui, olha o conceito, né? Igreja aqui, o templo, o espaço físico. E de repente nós estamos falando, fique em casa, ligue o seu computador, o seu smartphone ou a sua TV. E como dá para ser igreja nesse meio? Então? Pois é, esse é o desafio. Como nós levarmos a mensagem. E nós tivemos que sair do conceito do presencial, do relacional, no face a face aqui para entrar numa realidade diferente. Eu falo brincando que nós tivemos que adaptar. Os primeiros cultos transmitindo, eu não conseguia ficar olhando para o aparelhinho que estava na minha frente, para a filmadora, eu ficava procurando, mas eu não tinha mais a igreja. Aí o pessoal ficava sinalizando, me mostrando que eu tinha que olhar para aquilo lá. E eu ficava, cadê as reações? Eu não sei, será que tá legal? Será que eu tenho que diminuir? Será que essa piadinha que eu fiz colou? E aí nós temos que adaptar. Tivemos que aprender a conversar com as pessoas. É interessante esse aparelho que faz ligação, ele faz ligação. Nós aprendemos que não só mandar mensagem ou postar alguma coisa, mas há pessoas que querem ouvir a tua voz. E de repente você precisa ligar para algumas pessoas, o fone fixo, que às vezes a gente não usava. Então esses recursos precisam ser usados para cumprir a mesma missão. Então nós tivemos que entender e de repente nós percebemos que existe um alcance diferente, que você alcança pessoas diferentes e outras pessoas. Por exemplo, no nosso culto da Igreja da Liberdade, nós temos pessoas em outros estados, em outros países que podem acompanhar nosso culto. Membros nossos que mudaram para outros países, que não tinham contato com a igreja, até participam às vezes de um mosaico, gravando um testemunho. Do grupo pequeno. Um grupo pequeno. Grupos pequenos que tinham reuniões que aconteciam assim, sem uma rotina. Hoje eles se unem toda semana. Pessoas que não conseguiam... Por que você acha que aconteceu isso? Eu acho que as pessoas perceberam que existiam recursos disponíveis. Alguém disse assim logo no começo, nesse papo sobre o novo normal, que na verdade não é que nós inventamos coisas, nós utilizamos e aceleramos um processo de coisas que já existiam. Reuniões por plataformas já existiam? Sim. Muitas empresas usavam, muitos grupos usavam, mas nós não usávamos. E hoje nós reunimos virtualmente, conselho, diretoria, a convenção, nós nos reunimos e de repente descobrimos que pela plataforma nós conseguimos resolver problemas em menos tempo do que gastávamos. Não temos a presença, mas podemos aproveitar. Então eu acho que houve um aceleramento. Agora o desafio é perceber como nós conseguimos ter a mesma comunicação, não só lógica de uma palavra que nós queremos dar, mas como nós conseguimos alcançar as pessoas. E como alcançar uma pessoa se, às vezes, numa mensagem que eu posto, ela não pode me dar um feedback de imediato. Como nós conversamos, causamos um impacto, uma reação emocional, uma reação de decisão, de tomada de posicionamento, que às vezes nós não sabemos. Então eu acho que aí entra um outro lado de nós aprendermos aquilo que a palavra diz, de lançar a semente e crer que a palavra é viva e eficaz. E nós não sabemos onde nós estamos alcançando. É um novo desafio, um novo e grande desafio. Eu acho que é uma coisa interessante, você disse, a gente não sabe onde nós estamos alcançando, porque onde a internet chega, a gente não sabe quem está nos vendo. A gente tem esse lado de não ter feedback e não sabemos quem nós estamos alcançando. E eu fico pensando como a gente lida com entender as necessidades das pessoas. E como a gente alcança. No culto infantil a gente começou a fazer culto mandando as mensagens, mas a gente percebeu que as crianças precisavam de interação. Então a gente começou a criar alguns espaços para interação, espaços virtuais, né? De interação. Mas como a gente atende, porque a gente não tem esse feedback, né?
das pessoas. Então, como a gente sabe como a mensagem está chegando, o que é que a gente poderia, o que ela está necessitando? Por isso que eu te perguntei, por que será que essa coisa do grupo pequeno se intensificou? Eu fiquei pensando, talvez as pessoas, cada qual nas suas casas, valorizaram mais as relações, né? Então elas acabaram e lembraram mais de Deus. Então esse cerne de ser igreja, de ser comunidade, de ser uma família, mesmo de formato diferente, acontece através das reuniões dos grupos pequenos, através das ligações que você falou, dessas coisas todas, de alguma interação entre fazer alguma homenagem para os idosos, alguma homenagem para a mocidade, que foi dia da mocidade, e para as crianças, e a gente buscar esse tipo de interação, né? Eu fico pensando, isso é ação da igreja, né? Isso é pastoral, isso é cuidado dos membros, isso é poder pregar o evangelho de uma forma, de uma cara diferente. Mas será que tem alguma coisa, eu não sei o que é que pode vir desse tempo que nós estamos vivendo. O que será que vai sobrar? O que será que definitivamente a gente vai jogar fora e que realmente era uma coisa que a gente fazia quanto igreja, mas não fazia parte da essência de ser igreja? Que para pensar para frente a gente deveria falar, olha, isso é essência. E o que é que esse novo normal, o que é que essa pandemia trouxe, que talvez fique, e que, agora, uma coisa assim que você falou também, eu fiquei pensando, tem um risco, uma coisa grande aqui, que a gente na tentativa de alcançar as pessoas, né, e usar bem a tecnologia, a gente talvez corre um risco de se tornar muito midiático, e perder a boa palavra, a palavra do Senhor, porque às vezes a gente não tem esse feedback das pessoas e será que a gente corre o risco de acabar ficando na papinha, sabe? Uma mensagem um pouco rala, né? Porque você não sabe, como você disse, vai para qualquer pessoa, a gente não sabe quem está nos ouvindo, né? E é um desafio. Essa questão de manter uma boa palavra, uma boa mensagem, eu entendo que isso é uma das coisas essenciais de ser igreja. Propagação, pregação de uma boa palavra sadia, palavra do Senhor. Grande desafio, né? Uma coisa que talvez a gente possa pensar, você que está assistindo, talvez você possa refletir, por que é que às vezes para mim ficou mais fácil entrar numa reunião virtual do que ir em algum lugar para uma reunião? Talvez você possa pensar um pouco. Eu já ouvi de algumas pessoas que comentam o seguinte, que a pessoa tem talvez uma barreira de estar se locomovendo. Bom, tem que sair de casa, arrumar tudo, preparar. Tem perigo de contaminação. Não, vamos pegar o tempo antigo, quando ela não tinha. Então, você tem que mobilizar, você tem que se locomover, você tem que se preparar. Famílias que tinham crianças, tem que arrumar todo mundo, prepara todo o equipamento, a bagagemzinha e vai, se locomove, vai para a casa do outro. E existe uma série de obstáculos que ela tinha que transpor, somado aos aspectos que talvez a gente não possa decodificar e estudiosos algum dia vão pegar, criar casos e estudar. Mas o fato é que talvez para as pessoas elas começaram a perceber que ela pode reservar esse tempo de 1 hora, 1h30, clicar no seu celular ou abrir a tela do seu computador e participar sem precisar de todo esse movimento de deslocar. Então ela percebe que isso é funcional, que isso é prático. Existe, no ver de algumas pessoas, o fato de não estar presencialmente, talvez ela sinta mais liberdade de falar. O outro está ouvindo, mas ela não está no mesmo espaço físico.
E com o tempo a pessoa ganha uma certa liberdade, começa a quebrar barreiras e pessoas começam a dizer assim, nossa, que bacana. Por que nós não aproveitávamos de estar todo o tempo juntos, né? Então eu acho que existe esse aspecto que pode estar acontecendo, ou seja, a pandemia trouxe a realidade, acelerou ou nos fez perceber que alguns recursos estão disponíveis e podem ser muito práticos e nós não estávamos usando. Por quê? Porque nós criamos alguns paradigmas e esses paradigmas tiveram que ser modificados. Por exemplo, o conceito de que nós temos comunhão, precisamos estar juntos no mesmo espaço. Mas será que não interfere? Ou como é que a gente lida com comunhão quando a gente não pode... a gente está olhando uma tela, a gente não olha uma pessoa. E como a gente lida com comunhão quando a gente está distante fisicamente? E a gente tem aqui dentro da cultura brasileira essa questão de toque, a gente precisa, a gente sente necessidade de abraçar. Como é que a gente mantém esse negócio de essência de comunhão através de uma tela ou através de uma outra situação, sei lá, com gente que mora em outro lugar, né? As pessoas se sentem conectadas. O que é diferente, talvez, o que substitui um toque, o que substitui que ainda a pessoa se sente em comunhão com outra pessoa? Eu fiquei pensando. Eu acho que todos nós carecemos da presença física, isso é insubstituível. Não só aqueles que têm como a sua linguagem de amor o toque físico, aqueles que gostam, não é? Tem pessoas que gostam de abraçar, precisam abraçar e ser abraçadas para sentir que de fato tem a afetividade, a presença do outro. Mas eu acho que um fator que foi importante, que não substitui, não vai, vamos dizer, impedir que nós tenhamos carência de presença física, por isso não vamos abolir no futuro, quando tivermos a segurança necessária, aquilo que é presencial. Mas eu acho que as pessoas descobriram que elas podem ter uma intimidade de, usar uma palavra de coração, de alma, elas podem repartir tristezas, você pode repartir e falar com alguém sobre como você está sentindo, a angústia, a luta. Então nós já tivemos reuniões em que as pessoas abriram o seu coração, talvez você que está assistindo possa ter tido essa experiência, você precisava falar com alguém naquela determinada reunião, naquele bate-papo que você teve, ainda virtual. Que virtual, olhando não face a face, não tocando as pessoas, mas talvez podendo ver o rosto do irmão e sentir que o irmão ou a irmã está te acolhendo, você teve a liberdade de falar, está difícil para mim, eu estou muito triste. Ou como alguns, nossa, que alegria, que prazer abrir essa tela e olhar o rosto dos meus amigos, dos meus colegas, ainda que eu não possa abraçar, mas não supre mais aquilo, de alguma forma, preencho algo aqui dentro. Então quando as pessoas perceberam que olhando para uma tela, algum lugar, ela pode repartir, aquilo gerar algum acolhimento, ela sentir que o outro está acolhendo, eu acho que isso fez algum sentido. E por mais que não substitua o presencial, ele gerou um outro nível de descoberta que eu posso repartir mais de mim, porque eu tenho necessidade de estar com as pessoas. Talvez todo mundo sentiu falta daquilo que era rotineiro e por isso talvez virtualmente aprenderam a fazer isso. É interessante que quando você fala sobre isso e na igreja eventualmente tem alguém que dá um testemunho e só é transmitido, eu já ouvi de muitas pessoas dizendo assim, nossa, que saudade de fulano, que bom ouvir de fulano. Então para ele realmente fez aquele efeito de estar junto, de estar perto, de ouvir notícias, ainda que pela tela, né? Interessante, várias pessoas fizeram esse comentário, né? Interessante. Verdade. E aí a tecnologia joga a favor, né? Por exemplo, nós tivemos vários mosaicos com pessoas que estão em outros lugares, podem participar. Até do Japão, do Canadá. Do Japão, né? do Canadá. E você pode ter, né? Eu já preguei num culto pessoal de Radano,
Falei com o Japão. pessoal de Radano no Japão, tá aqui, já preguei em alguns outros lugares, ao vivo ou às vezes gravado, mas são oportunidades que a gente tem. Então a tecnologia permite falar com um aplicativo e estar com os irmãos da igreja lá no Japão, não é a mesma coisa que estar lá. Assistir como foi para nós sábado à noite, para eles lá domingo de manhã, o batismo de uma pessoa querida que a gente conheceu no Japão e conversou com ele e assistir o batismo dele e olhar e ver, não posso abraçá-lo, não posso ir lá e olhar nos olhos dele e dizer, mas eu posso me alegrar à distância, posso mandar uma mensagem e dizer assim, olha, estou feliz de ver aquilo que Deus está fazendo. Então eu acho que tem uma outra descoberta, coisa que a gente não fazia. A gente não entrava para acompanhar e não tinha necessidade disso, mas falava, nós temos saudade, gostaríamos de estar aí, mas hoje nós temos recurso de estar com eles sem estar lá. Então eu acho que é uma descoberta de um outro aspecto, de que mesmo à distância eu posso ter um envolvimento afetivo. Não substitui o abraço, não substitui a presença, não substitui sentar junto e conversar, ter um tempo desse tipo. Mas, dentro do que nós estamos vendo, ele supre uma lacuna muito grande. Eu não posso toda hora, a hora que eu bem entender, ir lá para o Japão. Talvez algum dia, se voltar. Senão vai ter que ser assim. Mas esses recursos me dão essa possibilidade. Então eu acho que essa descoberta, as pessoas perceberam que isso é legal. Qual é o perigo que você colocou? O perigo é outros termos. Eu me acomodar a sentar de frente da minha TV de tela grande e cultuar a Deus com meus irmãos, assistindo o culto quase da mesma forma que eu fazia no presencial. Só que eu não estou olhando o palco à frente do templo, eu estou olhando uma tela. Eu não tenho como passar meus irmãos, mas nós vamos gerando um certo conforto. Eu estou dentro da minha casa, eu não preciso pegar o meu carro, eu não preciso me locomover. Mas você acha que quem está assistindo pela tela, seja do celular, do computador, da TV, ele está assistindo um culto, isso é a mesma coisa que cultuar? Eu acho que pessoas têm formas diferentes. Eu acho que tem muita gente que entende que deve fazer, tem gente que está assistindo ao culto, eu acho que tem gente que está cultuando. Tem pessoas que talvez estejam distantes, mas há pessoas que estão ali dentro, apesar de estar juntos, apesar de estar separados. Então aí nós tivemos resgatado a ideia de cultuar, não como estar no mesmo espaço físico, mas uma relação que eu tenho pessoalmente com Deus e por isso me une espiritualmente no coletivo. O coletivo de estar todos juntos, reunidos no mesmo lugar, nós não estamos tendo. E talvez vamos levar um tempo para ter todo mundo juntos, reunidos no mesmo lugar. Isso porque nem todo mundo assiste a transmissão na mesma hora. Exato, tem mais esse detalhe. E outro ponto que você tocou, que talvez valha a pena a gente pensar, é que essa mudança de adaptação, nós tivemos que aprender, como eu disse, não olhar para pessoas, mas olhar para pessoas ali. Eu posso olhar aqui e estar te vendo, eu estou falando com você, mas eu estou de vez em quando olhando para lá porque eu estou falando com pessoas. Nós estamos falando com você. Então não é pessoas observando um bate-papo, ou é pessoas observando um bate-papo, mas também estamos conversando, porque estamos dirigindo para ali. Então nós precisamos aprender que no presencial eu tenho alguns recursos, na gravação, no digital eu tenho que usar outros recursos. O que inspira aqui não inspira lá. Aliás, essa é uma coisa que os que estão discutindo, estudando, dizem que é assim. O que gerava impacto, por exemplo, uma live que eu assisti o pastor falando, quando o indivíduo estava assistindo o culto ou cultuando a Deus presencialmente, ele tinha uma visão toda do que estava lá na frente. Ele não, por mais que ele fixasse o olho em quem estava pregando, a visão dele via aquela área toda ali da frente. Agora, quando você está pregando
olhando para uma câmera, a foca. Câmera está focada em você, e quem está vendo está vendo só você. Então, portanto, o que você fazia antes, que era desapercebido, por exemplo, eu me mexo muito lá na frente. E quando era gravado, as pessoas tinham que ficar caçando ou puxar o zoom longe para poder me acompanhar, porque era feita alguma transmissão via Facebook, mas agora eles me limitam. Você pode andar daqui até aqui, mas não pode tirar o olho dali. Então nós temos uma preocupação muito grande com isso, e o receio que há é que quando nós vamos nos se enchendo de tecnologias, nós vamos perdendo a questão que você tocou do conteúdo. Nós vamos empobrecendo o conteúdo para gerar impacto, para gerar, atender expectativas. Como eu não sei o que está acontecendo do outro lado do receptor, então eu tenho que usar alguns recursos que eu não usava e tenho que considerar. E nesse sentido, às vezes eu corro o risco de esvaziar o conteúdo para gerar impacto. Então, eu acho que essa é uma problemática digna de discussão para nós que usamos desses recursos para pensar. Por outro lado, ele nos permite, por exemplo, eu gravo um devocional toda semana e envio para poder alimentar a igreja com alguma palavra. Uma devocional, meu limite eu estabeleci 4 minutos e um pouquinho, quando o texto é mais longo, e eu tento comunicar. Eu tento expor a palavra num curto espaço pequeno, mas de forma que eu consiga transmitir a verdade que está ali, de modo que a pessoa possa ouvir. Se eu falar a mesma coisa em meia hora toda semana, eu não sei se as pessoas vão me ouvir. Então eu tenho que abdicar de um tempo, ser mais objetivo para que talvez as pessoas possam ouvir e de fato serem alimentadas. Então as doses precisam ser menores. Então esse é um risco, esse é um perigo, esse é um desafio que nós temos dessa adaptação e que nós temos que levar em conta. E nós precisamos disso. Então eu vejo aqui 2 extremos, pessoas que não adaptam nada, que querem falar o tanto que precisam, como se estivesse falando a moda que era antes da pandemia. E pessoas que se adaptaram tanto que perderam de vista o conteúdo e se tornaram tão diluídos que não comunicam a verdade do Evangelho como precisa ser comunicado. A ação da igreja não se restringe só a essas coisas. Sei lá, será que no meio disso tudo, dessas mudanças e desse novo mundo, das gerações, da tecnologia, dessas ideias, dessas coisas que a gente tem vivenciado, que tem às vezes o foco muito nas coisas exteriores, a gente tem alguma ação da igreja que você acha que a gente está deixando de fazer ou que vai acabar em desuso e que não poderíamos fazer, será? Pois eu tenho lido, tenho procurado assistir muitas lives, muitas reflexões de pessoas que estão pensando. Tenho pensado no meu contexto, eu acho que existem algumas ações que nós, como parte do corpo de Cristo, precisamos pensar. E já entrando num modo mais prático, eu acho que o primeiro desafio que nós tivemos enquanto igreja, em termos de ação, foi adaptar os nossos programas do presencial para o virtual. Isso foi um grande desafio. Falamos até agora muito sobre essas ações. Eu acho que dentro disso nós precisamos pensar, um desafio nessa adaptação, como usar esses recursos para ter o foco em pessoas. Isso não pode ser perdido. Eu preciso falar com um público maior, mas eu tenho que ter em vista pessoas. Eu acho que esse é o primeiro desafio, pensar em pessoas, como eu alcanço as pessoas, como eu lido com essa realidade de pessoas que não necessariamente mais eu tenho acesso presencial, não necessariamente, por exemplo, como nós vamos lidar com pessoas que, pelo contexto de serem grupo de risco, vai levar algum tempo para nós podermos presencialmente estar com essas pessoas. Como nós vamos fazer?
como nós alcançamos elas? Eu acho que nós temos que pensar, foco nas pessoas. Esse movimento presencial para virtual, e nós estamos movendo agora para o presencial mais virtual, no futuro entender que talvez o novo paradigma vai ser sempre esse, presencial mais virtual, porque nós descobrimos que isso tem um alcance maior e nós não podemos mais abrir mão disso, ou que vão ter um público, palavra feia, né? Mas vamos ter membros das nossas igrejas que por conta da situação de vida, de saúde, terão que ficar em casa e nós vamos alcançá-los de forma virtual. E aí entra um grande desafio: como é que nós vamos mover nisso? Como nós vamos fazer essas adaptações? Não só tecnologicamente, para ter a melhor transmissão, mas como vamos efetivamente alcançar pessoas. Eu acho que esse é o primeiro alvo. Como ser virtual e alcançar pessoas com as suas individualidades e as suas necessidades. Eu acho que essa é uma ação que nós temos que tomar. Por exemplo, ações práticas, como a realidade de muitas igrejas, a realidade da igreja onde eu estou, tem sido feito ações em datas comemorativas, não dá mais para entregar um presente, você chama todas as mães na frente e se entrega uma lembrancinha. Como vai fazer isso? Então, mobilização de alguma forma para fazer essas lembrancinhas chegarem até as pessoas. Como foi agora, domingo, dia da mocidade, se mobilizaram para fazer alguns tão distante, correio, alguma forma de fazer chegar até essas pessoas. Então são ações que você tem que pensar. Então você pensa na pessoa X, Y, Z, Zezinho, Maria, Chiquinha, quem quer que seja, como eu vou chegar naquela pessoa? Como eu faço para alcançar? Acho que esse é um desafio. Esse é o primeiro desafio que eu vejo, uma ação que nós vamos tomar. Então, não sei como você pensa isso, mas eu acho que essa é uma ação necessária. Eu acho que tem uma outra questão, é que a igreja é composta de pessoas diferentes, né? Então, como a gente vai alcançar, é isso que você falou, tem gente que talvez não vai voltar ao culto presencial, mas também não tem acesso à tecnologia, mas de alguma forma fazem parte da nossa igreja. Como a gente pode estar com elas e elas não se sentirem excluídas? As crianças às vezes não aguentam mais ver aula pela internet, então às vezes fazer mais uma reunião pela internet às vezes é difícil. E a nova geração é muito visual, muita da experiência, mas como a gente comunica uma verdade numa roupagem legal? Eu acho que tem que pensar numa roupagem legal. A gente tem que cuidar bastante da nossa linguagem. Eu acho que isso é importante. Aquilo que você tinha falado, não falar demais, mas assim, ter uma boa apresentação, porque a pessoa perdeu essa coisa do contato pessoal. Então essa apresentação precisa ser bem pensada, mas ao mesmo tempo é uma geração rápida, é uma geração nova. Estou falando dos jovens agora, eu falei dos idosos, falei dos jovens, das crianças, agora dos jovens. Então eu acho que esse é outro jeito da gente ser igreja, outro jeito de aproximar. Mas também eu penso que junto com essa adaptação vem esse desafio, porque você corre o risco de superficialidade. Como a gente mantém o DNA do amor a Deus, esse ardor pelo Senhor, o primeiro amor, o ardor pela pregação do Evangelho que nossos pioneiros tinham, que faz parte do nosso DNA, sendo que nós estamos cada um no seu canto, e para o bem do outro a gente não encontra o outro. Então assim, como é que a gente faz com isso? E como não ser superficial quando a gente está falando com uma tela, que às vezes nem todo mundo aguenta ouvir tanto tempo? E como a gente falar com uma linguagem visual bonita, sendo que às vezes nem sempre a gente é um expert em tecnologia, né? E como a gente lida com esse negócio e ser assim, antenado com essas coisas que estão vindo, mas também preservando a essência do Evangelho. Uma coisa que eu achei legal é que na nossa igreja houve esse despertar, essa retomada para o estudo da Bíblia. Acho que isso é uma coisa essencial.
Isso é coisa que faz parte de ser igreja, né? Agora, isso dá para ser feito pela tecnologia. Então, essa redescoberta, no entanto, a gente tinha a Bíblia de papel, a gente tinha a Bíblia já no celular, quando a gente estava presencialmente, e talvez a gente não dava tanto valor. Isso eu acho que é uma coisa que é legal e que eu espero que continue esse amor por isso, né? E como a gente ser intencional, para que lado ser intencional, né? Nessas ações, sem que a gente deixe de ser um foco tão midiático, tão preocupado em alcançar. Eu penso que é um balanço, é um equilíbrio, assim, que a gente deve estar sempre atento, né? Como a gente faz esse link entre as gerações numa igreja de crianças, de idosos, de jovens, de adultos que entendem tecnologia, que às vezes estão trabalhando pra caramba nessa pandemia em casa. E eu já vi de gente dizendo assim, olha, eu não tenho, eu estou ouvindo reunião da igreja, mas eu estou numa reunião de trabalho, né? Uma jovem adolescente, ela disse, eu não aguento ouvir o culto porque eu estou na aula o tempo inteiro. Como a gente lidar com essas questões, né? Nós não estamos juntos ao mesmo tempo, mas a palavra é a mesma, mas como a gente conecta essas coisas, né? No presencial a gente põe todo mundo no mesmo espaço, pelo menos uma criança cumprimenta um idoso, um adulto que, tudo bem, um tem mais acesso à tecnologia, outro não, mas eles são adultos, eles estão no mesmo espaço, a gente se conversa, tem alguns assuntos em comum, mas como encontrar isso? E como a gente identificar necessidades? Eu fiquei até chocada quando eu percebi uma pessoa da igreja com uma necessidade tão grande e às vezes a gente não sabia, especialmente porque estava na pandemia, né? Como a gente atende, como a gente alcança. Às vezes a gente está preocupado em dar cesta básica, mas será que só isso que é a necessidade da pessoa, né? Como o que a pessoa está sofrendo. E quando a gente faz esses contatos virtuais, é tão fácil também a gente manter no nível superficial, as fotos bonitas no Instagram, que a gente seleciona quais a gente vai colocar. Como a gente lida com essas coisas dos acertos, de momentos de perdão. Eu penso que são os desafios para a igreja no futuro, mas eu espero sinceramente que a gente não perca as coisas essenciais em troca da superficialidade, que a gente não perca aquilo que é essencial em troca daquilo que é mais bonito, daquilo que vai ser mais aceitável, e que a gente não troque o valor da pessoa por aquilo que todo mundo vai gostar. E nem sempre existem coisas que todo mundo vai gostar, né? Inclusive uma mensagem mais centrada, uma mensagem verdadeira. Então, assim, caminhando assim para esses finalmente, como é que nós vamos ser igreja, as ações da igreja, o que vai continuar, o que nós vamos descartar. Será que esses desafios não estavam presentes quando nós estávamos presencialmente? Nós tínhamos lá um culto, às vezes, adolescente, as crianças estão no culto infantil, nós temos jovens profissionais, casais mais novos, casais de meia idade e pessoas mais idosas. Tudo isso é igreja. Tudo junto. Nós estamos falando, como está todo mundo no mesmo espaço, nós tentamos uma forma de comunicação que contemple todo mundo, mas de fato, às vezes nós temos que contar com um aspecto de largueza de coração de partes que possam entender que hora que você tem que atingir um grupo mais novo, hora você tem que contemplar um pessoal mais velho. Mas eu acho que a problemática sempre existiu, só que nós lidamos de modo diferente. Hoje, nós estamos tendo que aprender algumas coisas. Mas você comentou o que nós podemos fazer. Eu acho que pensando em termos de ministeriais, pastores ou líderes, eu acho que é um tempo para nós termos a mente mais aberta para aprendermos. Nós temos que aprender. Não adianta dizer desse jeito não pode ficar olhando, isso aí não é assim, isso aí está errado, essas coisas não são bem assim. Eu acho que nós temos que estar com a mente aberta. Numa webinar, o pastor Ricardo Agreste disse que tem pessoas, líderes, ministros ou líderes, pessoas que estão fazendo como avestruz diante da ameaça. Enfia a cabeça na terra
até que ele sinta que a ameaça passou para tirar a cabeça. Ele disse, se você fizer isso, quando você tirar a cabeça do buraco, da terra, você vai encontrar um mundo ali, talvez as pessoas ali, mas não serão mais as mesmas pessoas da mesma maneira, e o mundo não vai ser igual. Então ele diz, o desafio é nós estarmos pensando e dialogando e buscando estar numa atualização, numa busca de aperfeiçoamento e novos conhecimentos que nós precisamos. Eu acho que a pandemia fez acelerar, ela não criou um ferramental novo, né? De repente nós vimos aqui em casa tendo que comprar pedestal, ring light, microfone, para gravação, nós tivemos que pensar em iluminação, nós temos que pensar num cenário, nós temos que pensar um monte de coisa, estudar como funciona isso, luz direta, luz indireta, tem que estudar, tem que ler. Por quê? Porque isso é essencial? Não, isso vai ajudar a comunicar o Evangelho, isso vai ajudar as pessoas a entenderem melhor o Evangelho. Então eu acho que isso é um lado. Outro lado que você resgatou foi uma percepção de que nós precisamos ter um ensino bíblico mais consistente. Quando você comentou das classes de estudo bíblico por aplicativo, por plataforma, nós temos aula às vezes de 1 hora de aula, 1 hora seguida. E as pessoas, às vezes alguém compartilha mais, estende para 1h15, já tive aula de 1h30. E as pessoas estão lá numa boa. Presencialmente, quando nós temos uma efetividade, a gente tem 30 minutos. Quando tem efetividade. Então, de alguma forma, a metodologia que se percebeu, porque precisa ser uma outra do que um professor dando uma exposição, 1h30 ninguém aguentaria, mas você usando uma metodologia mais interativa, um indutivo, alguma coisa desse tipo, as pessoas começam a perceber, e vários testemunhos dizem, nossa, nós nunca tínhamos estudado a Bíblia desse jeito. Então isso mostra o seguinte, na nova realidade, ou novo normal, como alguns estão dizendo, o ensino bíblico precisa ser retomado com relevância. Ou valorizado, né? Valorizado. Eu acho que nós vamos descobrir que nesse sentido ferramentas vieram para ficar e nós devemos aproveitá-las da melhor maneira possível. Uma outra coisa que é perceptível, nós precisamos entender que nós vamos ter que aumentar a base do fazer. Lideranças que concentram nela o fazer não vai ser mais possível. Nós precisamos de uma base maior, de mais pessoas envolvidas, mais pessoas ajudando. Você falou da pessoalidade, como nós vamos alcançar tantas pessoas? Antes, eu pregava no culto, tinha lá 100, 150 pessoas sentadas, as pessoas tinham a sensação de que nós tivemos uma pessoalidade, porque estávamos juntos no mesmo espaço físico. Hoje, nós não conseguimos ter nenhuma reunião virtual com esses tantos, se tivéssemos nem o rosto direito, a gente tem que olhar, tem que rolar 3, 4 vezes a tela para conseguir enxergar o rosto. E muita gente, como não enxerga, desativa a sua câmera. Então, nós temos que ter uma base melhor. Esse estudo bíblico é tão efetivo porque nós temos 5, 10, 15, grupos maiores teve 18, já algumas pessoas não envolvem, mas o ideal é em torno de 10, todo mundo participando. Você percebe que você tem, mas você alcança quantos num curso? Você 10, eu 10. A equipe pastoral alcança quanto? Não alcança 1/3 da igreja. Nós precisamos de uma base maior. Nós precisamos, mas para isso vem um outro desafio. Precisamos treinar. Precisamos mudar o paradigma. Nós precisamos nos adaptar. Você que está assistindo precisa entender, eu preciso encontrar o meu lugar. Eu preciso participar mais. Nessa nova realidade que estamos envolvendo, não vai ser mais possível meia dúzia fazer. Nós precisamos de um corpo fazendo. Em termos de desafio, tentando avançar, nós temos 2 grandes desafios que serão subprodutos desse tempo longo de pandemia. E eu estou falando para a câmera agora porque é algo que eu queria dizer.
Especialistas têm dito que os problemas de ordem emocional serão uma marca registrada. Nós não conseguimos quantificar, não estamos falando de extremos de pessoas que estão vivendo transtornos mais acentuados, mas pessoas que passaram a enfrentar e não estão conseguindo lidar direito com esse isolamento. Então, um equipar melhor da igreja para estar preparada para ajuda nessa área, ou maior envolvimento de especialistas que nos ajudem a capacitar e treinar pessoas a lidar com esse problema. Outra área que também tem sido conversado, especialistas de vários segmentos já têm falado, que um subproduto do isolamento é o problema familiar. Não é só que a família está mais junto e tem mais atrito. Já tem se falado, quando a pandemia terminar ou quando esse número vier à tona, vamos ver aumento no número de divórcios, vamos ver aumento de violência familiar, vamos ver aumento de abuso de menores, vamos ver aumento de uma série de coisas. E nós precisamos estar estruturados. E você diz isso nesse sentido, então, que os pastores e a igreja têm que estar preparados para lidar com essas questões. Sim. O irmão Jorge Nishimura, líder da UDF, ele disse assim: a estrutura hoje ela poderia ser enxugada porque ela está bem diminuída, mas nós estamos preservando porque nós estamos entendendo que daqui um pouco ela vai ser insuficiente, nós vamos ter que aumentá-la. Tal vai ser a demanda. Então nós temos que estar equipando. Talvez precisamos de mais líderes, mais grupos de cursos, mais pessoas habilitadas para atender e alcançar pessoas na área de famílias, na área de emoção, na área de aconselhamento e orientação. Então isso nós não fazemos depois para correr atrás, nós começamos a pensar agora. Essa é uma ação que a igreja tem que estar tomando, de estar indo, capacitando uma base. Se ela não fizer isso, há pessoas que estão ligadas à área social, que estão dizendo que o desnível social vai ser mais acentuado. As pessoas que dependerão dos programas de complementação de renda ou de geração de renda serão ainda mais por conta dessa situação. Isso significa que o distanciamento na questão de renda ou as necessidades sociais, a pobreza vai se aumentar. E alguns estão dizendo o que a igreja vai estar fazendo, como nós vamos preparar para atingir isso. E isso são coisas que nós não fazemos depois que o problema estoura. Mas se nós estamos percebendo que vai fazer, então são algumas ações que eu tenho pensado que nós, igreja, não só pastores ou lideranças, mas a igreja precisa estar preparada para fazer. E muitas dessas áreas nós não temos capacidade, não temos, não estamos habilitados. Então nós temos que envolver mais gente, capacitando, e temos que buscar novas habilidades para atender essas demandas. Nós estamos finalizando nossa conversa hoje. Poderia ir longe? Eu vejo, você falou várias coisas tentando aqui resgatar sobre a importância de treinamentos, a importância da Bíblia, a importância de saber lidar com os desafios de questões emocionais, as questões sociais que virão. Eu falei um pouco sobre como a gente ser igreja, atendendo cada geração em particular e ao mesmo tempo interligando todas, como a gente trabalhar com questões de manter o nosso DNA, da essência, daquilo que é ser igreja e daquilo que é a nossa identidade histórica. Também como a gente lida com essa questão de... Eita, nem eu estou entendendo aqui minha letra. De ser superficial, e como a gente trabalha essa questão de ser superficial, não ser superficial e ser essencial numa geração e num tempo em que a estética e o belo é muito importante, e num tempo em que as ideias não são muito, não existe uma ideia única, né? Nós estamos num desafio no meio de uma tecnologia. Tudo tecnologia então vai ser bom? E o que é que a gente vai manter? Eu não sei exatamente, gente. A gente está trocando ideias com várias coisas da nossa cabeça, vários desafios. Imagino que você tem os seus também. E eu espero que essa conversa te ajude a refletir
e pensar um pouquinho como a igreja deve caminhar. Quais as ações da igreja para agora e para daqui para frente. Como a gente se adapta, o que a gente joga fora, o que a gente põe para dentro, o que a gente guarda as 7 chaves. E como a gente mantém agradando ao Senhor Jesus e sendo a igreja que agrada ao seu coração no meio dessa sociedade que nós vivemos. Dentro dessa nossa série que é de tendência e sociedade. Isso vai ser vinculado no canal do YouTube Hollins Brasil. E existe um chat de interação que você pode colocar. Então eu queria encorajar você, se você tem sugestões de ações, como a Liana disse, nós não temos toda a visão. Não é a diretoria da convenção, o seu presidente, que tem que entender tudo que tem que ser feito. Talvez a minha visão seja muito limitadinha, mas talvez você tenha ideias. Eu queria te encorajar, interage, reage, coloca opinião. Para nós. Dá um feedback, não legal, essa área de família precisa, podemos fazer isso, aquilo, essa área emocional tem isso, tem aquilo, tem mais essa área que nós temos que fazer, tem isso, coloque. Quanto mais ideias nós temos, nós podemos aumentar a nossa percepção. Converse com a liderança da sua igreja, participe. E eu gostaria de deixar uma última palavra, que é a palavra que Deus deu no início desse ano. Quando nós estávamos reunidos, todos os ministros têm repartido em alguns momentos. Eu creio que é uma palavra para a ação da igreja. Esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que eu vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. O Senhor está dizendo que Ele já está fazendo. E o nosso desafio, no lado de percepção na realidade, como já ouvimos das tendências, e agora pensando um pouco como igreja, mas existe um terceiro lado, o lado nosso espiritual, que é que o Senhor está querendo fazer. Se una a gente para buscar em oração e dar uma integrada aí, reage no chat para que a gente possa fazer junto. Obrigado por ter estado conosco esse tempo e que Deus abençoe ricamente a sua vida e que nós continuemos a ser a Igreja de Jesus Cristo em tempo que estamos vivendo. Obrigada, gente. Até a próxima.